Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Vem comigo! Hoje iremos lhe mostrar tudo sobre uma das religiões mais populares e antigas do mundo. Falaremos sobre as características do budismo, sua origem, Buda, e ensinamentos budistas e mais outras curiosidades. Assista o vídeo até o final. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia, no século VI a.C., e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e, assim, alcançar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual, quando comparadas às religiões monoteístas ocidentais. Características do budismo. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúme, inveja, para desenvolver as qualidades como o amor, generosidade, sabedoria, etc. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. O karma é assunto de destaque no budismo. Segundo esta ideia, as boas e más ações, surgidas da intenção mental, trarão consequências nos próximos renascimentos. Em cada um deles, o ser vai ter a oportunidade de largar de tudo aquilo que o impede de alcançar a perfeição. Portanto, o renascimento, processo em que passamos por vidas sucessivas, é justamente o ciclo onde se busca romper o sofrimento para ascender às moradas mais puras. Este ciclo vicioso de sofrimento é chamado samsara e é regido pelas leis do karma. Dessa forma, o caminho pretendido no budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Buda. O Buda não é para os seguidores da doutrina um ente particular, mas um título dado a um mestre budista ou a todos os que alcançaram a realização espiritual do budismo. Assim, Buda em hindu quer dizer o iluminado ou o desperto. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, que deixou tudo para dedicar-se à vida espiritual. Nascido em 563 a.C., sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar e libertação, o ensino e a morte. Siddhartha Gautama foi criado rodeado de luxo, casou-se e teve um filho, mas na juventude descobriu a realidade do sofrimento humano e ficou chocado. Encontrou-se com 4 pessoas, uma anciã, uma doente, outra morta, e por fim, um asceta, e se indagou sobre a origem de tudo aquilo. No entanto, foi quando se encontrou com este asceta religioso, que se mortificava em jejum rigoroso, que pensou que ali estava a resposta para suas indagações. Por isso, raspou a cabeça em sinal de humildade, trocou suas suntuosas roupas pelo despretensioso traje alaranjado, e lançou-se ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Após 7 anos de privações, Gautama escolheu a sombra de uma sagrada figueira e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer todas as suas dúvidas. Durante esse tempo, ocorreu o despertar espiritual que ele tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges. Sua ideia era transmitir aos outros o que lhe acontecerá. Origem do budismo. O budismo nasce quando Siddhartha Gautama decide compartilhar com outras pessoas seu caminho para alcançar o fim do sofrimento. Sua doutrina se mistura às crenças do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada região onde se instalava, bem como a cada ser humano que desejasse aprendê-la. Nos 45 anos que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades e as 8 trilhas. Além disso, resumiu o seu pensamento na regra de ouro: tudo o que somos é resultado do que pensamos.
Somente séculos depois da sua morte foi realizada uma reunião que definiu os preceitos budistas, onde prevaleceram duas grandes escolas, Theravada e Mahayana. Ensinamentos do budismo. Os ensinamentos de Gautama, proferidos no parque da cidade de Benares, definiu os caminhos a seguir para chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Segundo o budismo, existem 4 verdades. 1. A vida é sofrimento. 2. O sofrimento é fruto do desejo. 3. Ele acaba quando termina o desejo. 4. Ele é alcançado quando se segue os ensinados pelo Buda. Com essas 4 verdades nobres, o homem dispõe dos elementos básicos para enveredar pela senda das 8 trilhas. Dele exigirão pureza de fé, de vontade, de linguagem, de ação, de vida, de aplicação, de memória e de meditação. Da 3ª e 4ª trilhas, os seguidores de Buda extraíram 5 preceitos, parecidos com os mandamentos judaico-cristão, pois aconselhavam a não matar, não roubar, não cometer atos impuros, não mentir e não beber líquidos inebriantes. Escolas budistas. 4 são as escolas budistas mais conhecidas: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelupa. Prevalece nelas o caminho da libertação pelas 3 joias, o Buda como guia, o Dharma como lei fundamental do universo, o Sangha como a comunidade budista, a expansão do budismo. Durante os 3 séculos que se seguiram depois da morte de Gautama, o budismo propagou-se pela Índia antiga. Ele acabou tendo mais adeptos que o próprio hinduísmo, a religião tradicional do país. Mas, após se alastrar pela Ásia toda, desapareceu do país de origem, cedendo lugar ao hinduísmo. No decorrer da expansão, levado pela rota comercial da seda, atravessou todo o Oriente. A doutrina original diferenciou-se, tornou-se menos rigorosa, adaptou-se às necessidades espirituais da gente simples. Essa forma de budismo denominou-se Mahayana, ou veículo maior. No Tibete, a doutrina fundiu-se com a antiga religião Bonpo, derivando-se depois para o lamaísmo. Na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Ceilão e Vietnã, o budismo permaneceu ortodoxo, sendo chamado Hinayana, ou veículo menor. Gradualmente, peregrinos chineses e monges budistas hindus começaram a cruzar as montanhas como missionários. Um dos peregrinos, Xuanzang, ou Xuanzang, deixou a China em 629, atravessando o deserto de Gobi e chegou à Índia. Ali, durante 16 anos recolheu dados sobre o budismo e escreveu, segundo a tradição, mais de 1000 volumes. Imperava na China a dinastia Tsang, e milhares de pessoas se converteram ao budismo. Entre as outras religiões, o confucionismo, o taoísmo, o zoroastrismo. O budismo era a que apresentava conceitos mais profundos, com o tempo ramificou-se em muitas seitas. Por volta do século VII, o budismo chegou à Coreia e ao Japão, que após a conversão do príncipe Shotoku Taishi, foi feito religião nacional. No século seguinte, o budismo chegou ao Tibete, mas já bastante mudado. Foi introduzido por Padmasambhava, monge budista hindu. A religião oficial já estava em franca decadência. Ela se fundiu facilmente com os novos conceitos e surgiu o lamaísmo. Esse transformou o Tibete em estado teocrático, governado pelos Dalai e Panchen Lamas, monges lamaístas considerados reencarnação de santidades. O budismo entrou na Europa em 1819, onde o alemão Arthur Schopenhauer desenvolveu novos conceitos, muito próximos do budismo. Em 1875, foi fundada a Sociedade Teosófica, que encorajou as pesquisas sobre as religiões asiáticas. O budismo se expandiu pelo mundo, e existem templos budistas em diversos países da Europa, das Américas e na Austrália. Líderes budistas levam pelo mundo seus conceitos de vida, adaptando-se a cada sociedade.